tem coisa diferente, né? A idade chegou. E com ela junto vieram as lentes corretivas. Mas calma, calma, calma. O Marcão ainda está enxergando muito bem para dirigir. A minha visão de longa distância, minha visão distante, está perfeita. Mas eu estive fazendo um exame, né, para saber como é que estavam os faróis aqui. E de perto tá muito ruim, atrapalha para ler o celular, né, para essas coisinhas assim, mais só de próximo mesmo. Distante, a visão ainda tá perfeita. Então, temos muitos anos ainda para dirigir, sem precisar de uso de lentes corretivas. Mas também, na hora que precisar para distância, né. Mas o intuito desse vídeo, obviamente, não é sobre isso aqui. É só para um comentáriozinho sobre essa modificação visual. Hoje eu não ia colocar nenhum vídeo no ar. Porque eu vou ser bem sincero com vocês, o movimento está muito fraco, está bem paradinho para a época, até totalmente atípico a essa época, o movimento está tão fraco. Daí não tem como ficar enchendo linguiça, entendeu? Um movimento fraco, o que eu vou mostrar para vocês? A proposta do canal é mostrar o meu dia a dia. Se não acontece esse dia a dia, eu não vou ficar mostrando as minhas atividades em casa, né? Limpando o cocô dos bichos, lavando o carro. Aí eu estava pensando um vídeo sobre o que eu poderia fazer, mesmo que seja um vídeo curtinho, para não deixar de colocar vídeo, porque a proposta é colocar vídeo novo toda sexta-feira, né? Então, para não deixar essa lacuna, eu resolvi então gravar um vídeo rapidinho aqui sobre mais um ponto para aquela questão de quem está pensando em colocar um serviço de taxi dog na sua cidade e sempre tem as dúvidas, né, relacionadas a alguma coisa, né, relacionada a como montar um taxi dog. Então vamos então para o terceiro vídeo do como montar um taxi dog. Nesse vídeo, a escolha do veículo. Eu estou fazendo uma horinha aqui, porque eu estou aguardando uma cliente que trouxe o doguinho dela para consultar numa clínica aqui. Então, de vez em quando vai ter um pouco de barulho, tem carros passando aqui, eu estou numa rua aqui no centro de Pelotas. Então, volta e meia vai ter carro, vai ter ônibus passando aqui. Se passar um carro muito barulhento, eu dou uma pausinha para não atrapalhar demais o áudio. Mas a ideia é fazer um videozinho rapidinho mesmo. Nesse caso, como eu falei, sobre a escolha do veículo. Vocês já estão carecas de saber que o veículo que hoje eu utilizo no meu trabalho é uma Fiat Doblò 2002, 1.6, 16 válvulas. É um carro que me atende perfeitamente, um carro com uma boa motorização, econômico, eu considero econômico. Ela me faz na cidade uma média aí de 10.7, 10.5 km por litro. E em rodovias ela chega a fazer 12, dependendo da qualidade do combustível. Por que eu falo isso? Às vezes eu saio aqui da cidade com um combustível de um posto que eu estou acostumado a utilizar, que eu sei qual é a média que ele me fornece. Quando eu saio para uma rodovia, às vezes eu posso sair fazendo uma média de 11 km por litro, 10.8 km por litro. Mas no meio do caminho, de repente eu abasteço um combustível que é melhor, que está melhor, né? Uma qualidade um pouco melhor. Isso eleva a média. Isso sem levar em conta o fator de, claro, elevações, né? Mais subidas, mais descidas, um trânsito mais fluido. Isso tudo influencia, com certeza. Porém, claro, a qualidade do combustível que coloca no teu tanque faz total diferença. Então, no geral, eu costumo levar em consideração que essa caminhonete, esse veículo, ele me faz 10.5 na cidade e em torno de 11,5 na rodovia. Isso numa média de velocidade dentro do limite da rodovia. Eu não sou aloprado mesmo estando com o carro vazio, com pet então muito menos, né? Mas estando com o carro vazio em rodovia, né, ou com o carro cheio em rodovia, não importa, a minha velocidade é a mesma. Se a rodovia, o limite de velocidade dela é 80, vamos a 80. Se o limite de velocidade dela é 100, vamos a 100. Se é 110, se eu achar necessário, eu vou a 110. Geralmente eu vou a 100, a 90 e poucos. As rodovias em São Paulo, descida ali para Santos, né? Quem é da região ali sabe, né? 4, 5 pistas, 120 de limite de velocidade. Eu não vejo necessidade de eu andar nessa velocidade. Eu vou para a pista mais do cantinho ali e vou no meu 100 por hora, 110 quando muito, né? Porque eu não vejo necessidade disso. Então isso, claro, reflete também no consumo. Agora vamos recapitular um pouco, para quem ainda não sabe, um pouco a história da TaxiPet Pelotas, que é a minha empresa. O nome é diferente do canal, o canal é TaxiPet Driver, porque ele retrata o meu dia a dia, da minha profissão. Eu sou um TaxiPet Driver, eu sou um motorista de um TaxiPet, de um serviço de transporte de animais.
Por isso o nome do canal, entendeu? Taxi Pet Driver. Agora eu entendi! Porém, o nome da minha empresa é Taxi Pet Pelotas. É um serviço de Taxi Pet da cidade de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. Quando eu comecei a Taxi Pet, eu tinha na época um Fiat Tipo, que eu já comentei aqui também. E saí em busca de veículos que pudessem me atender, mas que tivessem um diferencial. Primeiro, que eu pudesse pagar dentro da condição que eu tinha, né, de valor disponível para investir. Eu não queria entrar em dívidas, eu não queria começar um negócio já endividado, já com uma prestação de bens para pagar. Então eu queria, dentro da condição que eu tinha, que na época era o quê? Qual era essa condição que tu tinha, Marcos? Quanto tu investiu para começar o teu negócio? Eu investi muito pouco. Eu tinha um Fiat Tipo 95, era o veículo que eu tinha na mão. Tinha uma ideia na cabeça e tinha uma rescisão trabalhista. E eu fiz a pesquisa de mercado, e dentro dessa pesquisa de mercado, uma coisa que eu levei em consideração era quanto é que eu tinha para investir e qual era o tipo de veículo que eu queria começar esse negócio. Não tinha muita coisa, tinha, como eu falei, um carro na mão para negociar, né, pelo carro que eu tinha em mente, e um valor rescisório, que não era muita coisa, mas que deu para fazer uniforme. Já comecei a trabalhar uniformizado, deu para fazer material de divulgação. Isso aí, gente, eu estou falando em 2012. Hoje em dia a gente sabe que isso está ficando um pouco para trás. A forma de divulgação hoje é mais utilizando as redes sociais, né? Utilizando o Instagram, utilizando o Facebook. Contato hoje em dia é feito pelo WhatsApp. Quando eu comecei não tinha WhatsApp, né? Era 2012. Dentro desse valor que eu tinha, eu precisava investir num veículo que me atendesse. O que me brilhou na época, uma Towner 1998. Bom, vamos então à escolha do primeiro veículo, a Towner. Quanto é que tu tinha em mãos, Marcos? Para de enrolar, fala real. Gente, eu tinha muito pouco. Eu tinha o Fiat Tipo, como eu falei, que eu estava vendendo ele, se eu não vou lembrar o certo, mas se eu não me engano era em torno de uns R$8.000. E apareceu a Towner, mas a Towner 98, injeção eletrônica, não era a carburada. As carburadas, eu tive um amigo que ele teve uma carburada e ela dava muito problema de superaquecimento. Era um veículo que aquecia bastante. Volta e meia ele tinha que estar arrumando alguma coisa que dava superaquecimento. E muitas falhas no sistema do carburador. Eu achei essa pérola. A 98 foi o último ano em que a Asia Towner produziu aqueles veículos. Hoje existe uma outra Towner aí, gente, mas não é a original, tá bom? É uma outra empresa que comprou os direitos de utilizar essa marca, né, esse nome, Towner, né, e ela está utilizando. Eu não posso atestar que seja bom ou que seja ruim, porque eu nunca tive, mas eu já vi pessoas que compraram, né, se empolgaram, porque realmente é bonita. A Towner atual, ela é bem bonitinha. Compraram e depois me disseram, cara, é um veículo descartável. Para tu conseguir uma peça, leva meses para essa peça vir, né, de lá de fora, né, do exterior para o Brasil, é bem complicado. E o que eu achei interessante nela também? O visual dela. Ela era tudo dentro do que eu esperava. A cor dela era dentro das cores que eu fiz o padrão da empresa, cor azul, né? Então eu pude bolar, né? Criei junto com uma empresa que fez na época para mim a plotagem dela, né? Foi criada a arte gráfica, né? Que vocês podem ver aí nas fotos. Estou mostrando as fotos agora nesse momento aí novamente da Townerzinha. Então essa empresa ela criou, me apresentou o projeto, né, do visual do veículo e eu gostei, eu aprovei. Para início de atividade foi fantástico, foi um veículo muito bom. Era econômico, o tanque de combustível, se eu não me engano, era de 30 litros, alguma coisa assim. Eu tenho que pesquisar, eu vou pesquisar e vou deixar aqui depois de pesquisar qual era o certo, se eu estiver falando bobagem. Mas se eu não me engano era em torno disso, era um mini tanquezinho. Porém, era um veículo que chamava atenção na rua. Para essa parte, para divulgar a empresa, para mostrar a empresa na rua, ele foi excelente. Porque ele era bem plotadinho, era bem colorido. Onde eu estacionava chamava atenção, porque era um carrinho diferente. Não se vê toda hora na rua uma Towner, né? Era um carrinho diferente. Então, para isso, me serviu bastante. Para mostrar o meu negócio logo que eu comecei. E isso me lembra do amigo lá de Palhoça, que tem um Twingo, que eu já citei também aqui num outro vídeo, né? No vídeo anterior que eu falei sobre precificação
né? Se não assistiu esse vídeo ainda, vou deixar aqui no cardzinho. Se estiver assistindo no computador, dá uma olhadinha lá. Se não, ele vai estar linkado aqui também na descrição, tá? Sobre os dois primeiros vídeos sobre esse tema, que é o primeiro lá, como montar um Taxi Dog, onde eu falei sobre a abertura da empresa, né, e tudo mais. O segundo, que é esse sobre precificação, e agora vocês estão assistindo o terceiro. Então, para não fugir da curiosidade, né, sobre valores, voltando ali novamente, o meu veículo ele valia em torno disso. Se eu não me engano, eu anunciei ele em torno disso, em torno de R$8.000. E a Towner apareceu para mim nessa base de valor também. A Towner foi feita quase que uma troca na chave. A Towner pelo meu Fiat Tipo. Entendeu? Eu dei a sorte de achar uma pessoa que tinha a Towner e queria um Tipo, gostava muito de Tipo, e eu precisava de uma Towner. Então nós fechamos. Eu dei uma diferença, se eu não me engano, de R$200 para ele, porque tinha algumas coisinhas para fazer na Towner que eu sabia que tinha que fazer, eu falei para ele. Então, porque eu queria muito fechar aquele carro, queria muito que fosse aquele carro, entendeu? A gente acabou acertando mais uma diferença, se não me engano, foi em torno de uns R$200 a mais que eu dei para ele. Então, digamos, se ele estava vendendo a 8, eu comprei o carro dele a 8.200, entendeu? Só que eu dei o meu veículo, esses 8.000, eu dei o meu veículo na troca. Então, paguei mais R$200. E com a parte da rescisão lá da empresa, eu fiz todo o restante, que foi a plotagem do veículo, né? A plotagem da Towner, que foi uniforme, material de divulgação, toda a documentação, né? Que não se gastou quase nada, né? Como eu já expliquei para vocês, eu sou o MEI. Então, o MEI não tem todo aquele critério, aquele gasto de escritório para abertura da empresa e tudo mais. O MEI, ele consegue fazer isso aí facilmente, né? Pela internet, lá no portal do empreendedor, como eu já citei no outro vídeo. E o restante, né? Foi tudo também segurar aquele valorzinho inicial para começar o negócio. Então, dando continuidade a esse bate-papo aqui com vocês, do terceiro vídeo sobre como montar um Taxi Dog, nesse caso, a escolha do veículo para trabalhar, agora num ambiente bem mais tranquilo, bem mais calmo. Aquele dogzinho que eu estava aguardando lá, cliente, né, que eu comentei com vocês, ele ficou lá para fazer o procedimento, ele deve voltar para casa amanhã ou depois, não se sabe ainda, mas aí já pude deslocar, sair daquela muvuca lá do centro, que você sabe que eu gosto de tranquilidade. Aqui pertinho de casa tem esse lugar bem bacana, né, que dá para dar uma relaxada, tem menos barulho, dá para a gente bater um papo bem melhor. Então, recapitulando, eu estava falando da Towner. A Towner, então, foi um veículo que ele me atendeu por exatos 2 anos e 2 meses. Mas, claro, tinha suas limitações. Limitação de motorização, como eu já citei. Para vocês terem uma ideia, daqui de Pelotas até Porto Alegre, dá mais ou menos 260, 270 quilômetros, em torno disso. É uma viagem que nesse veículo aqui, tu faz tranquilamente, sem exageros, mas tu faz em 3 horas. Né? Se não parar, claro, se parar para um banheiro, uma coisa assim, acaba demorando um pouquinho mais. Mas dá em torno disso aí. Na Towner eu chegava a fazer em 5 horas essa viagem. Porque era bem puxado mesmo. Era um motorzinho fraco. Quando muito ele chegava a bater 80 km por hora, quando muito, mas normalmente era em torno de 70, 70 e poucos km por hora. Os 80 ela já se tremia toda, entendeu? Então não era um carro para isso, entendeu? É um carro para cidade, não é um carro para rodovia. Então ela começou a ter suas limitações. Quando a gente tinha algum transporte interestadual para fazer, eu tinha que locar um veículo. Eu locava uma Fiorino, locava uma Doblô. E isso eu não cobrava a mais do cliente, entendeu? Dentro do meu orçamento. Eu passava o meu orçamento para o meu cliente e essa locação eu tirava do meu lucro, porque eu acabava sendo um conforto para mim, né? Poder fazer o trabalho com um veículo com melhor estrutura, né? Para uma rodovia. E isso, claro, reduzia bastante o ganho, né? Então não era muito legal. Até que depois de 2 anos e 2 meses entrou na minha vida a Renault Kangoo. Vamos lá, sobre a minha Renault Kangoo. A minha Renault Kangoo ela era uma RL, ano 2002, mesmo ano dessa Doblô que eu tenho hoje, só que a motorização era 1.0, 16 válvulas. Como é que foi sair da Towner para Kangoo? Foi uma mudança radical, totalmente. A Towner era um veículo com motorização fraca, já falei várias vezes, né? A Kangoo não era muita diferença, né? De 0.8 para 1.0. Porém, tinha um pouco mais de conforto, mais espaço dentro do veículo, mais espaço interno para acomodar as caixas de transporte. Quando tinha que fazer um transporte com mais pets, né, tinha esse espaço também.
Porém, eu seguia no mesmo problema de não ter um ar-condicionado. Seguia tendo esse problema. Porém, melhorou bastante a questão de poder viajar. Pude parar, né, com o negócio de locar veículo para poder prestar um serviço de um transporte interestadual. Pude começar a fazer com a minha Kangoo, comecei a fazer mais viagens, que eu já não tinha essa necessidade de locação de veículo. Isso ajudou bastante. Porém, a minha experiência, já falei isso num vídeo, repito novamente, a minha experiência com veículo Renault não foi um mar de rosas. Era um veículo que eu vivia tendo que fazer alguma manutenção, principalmente de suspensão. Achei muito frágil a suspensão. Desculpa se tu tem o teu Clio, se tu tem o teu Megane, se tu tem qualquer um outro, a tua Duster, né? Se tu tem qualquer um outro veículo aí da Renault e tu é feliz, que bom, sinal. Eu posso não ter sido um agraciado de um veículo que saiu muito bom da fábrica, pode ter sido isso. Porém, eu não vou também dizer que o veículo não prestava. Era um veículo bom, era um veículo que era botar gasolina e andar, aquela velha expressão que a gente usa, entendeu? Não era um veículo que, nossa, vivia dando problema. Porém, quando começou a dar problema, não parou mais. Volta e meia eu estava na oficina, como eu disse, fazendo alguma coisa de suspensão. Trocava umas buchas, por exemplo, da suspensão na segunda-feira. Na sexta-feira já estava sentindo folga. Que foi uma experiência totalmente diferente aqui da Fiat. A Fiat, muito mais estabilidade, muito mais firmeza na suspensão. Mas eu falo da Doblô um pouco mais à frente. Ainda estamos falando da Kangoo. Fiquei com ela por mais ou menos 4 anos. Era um veículo que já vinha apresentando fumaça, né? Já vinha fumando. Foi vendido dessa forma, como eu já citei para vocês num vídeo anterior também, né, que foi lá da viagem lá para Foz do Iguaçu, que a gente levou a filhinha para Foz do Iguaçu. E quem nos trouxe ela de lá, de Santa Vitória, até Pelotas foi o Wagner, né, da Agropecuária Sinuelo, lá de Santa Vitória do Palmar. E ele é que me comprou a Kangoo na época, né? Possibilitou que eu comprasse, então, essa Doblô, que eu sigo com ela até hoje. Ele já comprou sabendo do problema, né? Com certeza, sabia do problema, que ela estava motor fumaceando e tudo mais. E ela tinha incríveis, praticamente a mesma quilometragem da Doblô. Então, por que eu fiquei meio ressabiado com o veículo dessa montadora? Por causa disso, era praticamente a mesma quilometragem, mesmo ano. Era um veículo que eu também cuidava, as manutenções, as trocas de óleo e tudo mais, só que é um veículo que eu já vendi com motor fumando. Enquanto a Doblô, eu já tenho ela, já vai fazer uns 4 anos que eu tenho ela. Esse veículo não fuma, motor não sai uma fumacinha, né? Tem o consumo de óleo normal desse motor. Vamos falar então direto já da Doblô, né? Fazer a comparação. É um motor 1.6 16, é uma caminhonete 2002, com um motor de alta potência. Esse motor ele tem um consumo mais elevado de óleo mesmo. No próprio manual da Fiat, quem conhece, quem quiser dar uma olhada lá, vai ver que ela pode consumir, ela pode fazer uma queima de óleo, né? Sem que tenha fumaça, entendeu? Ela faz uma queima de óleo de até 700 ml a cada 1000 km rodado. Então é um consumo normal. Chama um bichinho aqui, que eu tô na beira do mato, vocês estão vendo aqui, né? Eu tô numa área aqui cheia de árvore, mas de vez em quando passam uns bichinhos aqui na frente. Mas tá melhor do que tá lá no centro, né? Com aquela barulheira de carro. Então, fazendo a comparação entre um e outro, eu cheguei na linha Fiat e eu pretendo continuar na linha Fiat. Então vamos fazer a linha de raciocínio da conclusão desse breve vídeo que eu resolvi gravar para vocês hoje aqui, seguindo a mesma linha do como montar um Taxi Dog. Qual é a sugestão que eu dou? Me perguntaram, né, essa semana passada eu recebi um questionamento, a pessoa me perguntando se eu achava válido investir numa van ou se uma Doblô atenderia ela, porque essa pessoa pretende fazer principalmente transportes interestaduais de filhotes, né, porque existe um segmento bem forte nesse ramo, né, que é os transportadores interestaduais. É um pessoal que geralmente tem uma van, né? Tem uma van, né? Não é a loja a van, né? Deu para entender, né? E eles fazem esses transportes de filhotes de um estado ao outro, geralmente cruzam o país, vão de norte a sul do país, entendeu? Fazendo esse trabalho. Eu acho assim, como eu respondi para essa pessoa, depende muito de tu saber o quanto que tu tem disponível para investir. Cito o meu exemplo, como eu comentei com vocês. Eu comecei com quase nada. Eu tinha um carro na mão e eu tinha uma rescisão que não era muita coisa. Não tinha trabalhado muitos anos nessa empresa para ter uma rescisão, né, um valor rescisório que fosse significativo. Era um valor que deu para eu fazer as coisas que eu precisava fazer.
e sobrou um cascainho, sobrou uma coisinha de nada ali para eu poder me manter, né, no começo da minha atividade. Não era muita coisa. Vai muito de quanto é que tu tem, qual é o teu capital, né? E também de tu analisar se esse teu capital, não diga nem esse teu capital, é de tu analisar se é isso mesmo que tu quer fazer. Porque eu tenho mais de 10 anos de atividade aqui na cidade e eu já vi vários, como eu já citei em outras situações, já vi vários chegarem e vários irem embora. Eu já vi gente chegar com doblô 0 quilômetro e investiu aí mais de 90 mil reais num veículo desse, né? E chegou, ficou meses e parou, que viu que não era o que queria fazer. Então, o que eu posso dar a sugestão? Começa com o que tu tem. Se tu tem um veículo hatch, um veículo que tu pode baixar os bancos traseiros, né, e transformar ele numa minivanzinha, começa por aí. Começa por aí. Faz o teste na tua cidade, vê como é que vai ser. Faz o teste contigo. Vê como é que vai ser, se tu vai gostar de trabalhar nesse segmento, entendeu? Eu acho que é preferível fazer isso aí do que a pessoa se meter num financiamento, por exemplo, comprar uma van aí de 100 e poucos mil reais, né? Ou comprar uma doblô de 90, de 80 e poucos mil reais e ficar com um financiamento enorme para pagar e dali a 2, 3 meses descobrir que não era isso que queria fazer. Ou se desiludir, né? Porque de repente a pessoa acha que eu posso ficar rico. Não dá para ficar rico. Quem trabalha nesse segmento sabe. Dependendo da tua rede de contatos, tu consegue trabalhar legal. Dependendo da tua afinidade, tu te diverte. É o que eu faço, eu me divirto. Eu mais me divirto do que eu ganho dinheiro, gente. É sério. Eu mais me divirto do que eu ganho dinheiro. Então, isso depende muito de pessoa para pessoa. Então eu acho arriscado a pessoa já começar um negócio desse, entendeu? Pensando em se endividar, pensando em assumir um financiamento. Começa com o que tu tem. Se tu tem uma EcoSport, né? Eu já trabalhei alguns dias com uma EcoSport de uma amiga aqui da cidade, de bastante tempo já que a gente se conhece. Na época eu estava com a minha Kangoo com um problema no TBI, no corpo de borboleta, e a gente estava buscando solucionar. A caminhonete ficou acho umas 2 semanas parada na oficina, eles tentando resolver e não conseguiam achar uma solução. E ela me emprestou, ela tinha na época uma EcoSport. Hoje ela tem outro veículo, ela tinha uma EcoSport que ficava parada na garagem o dia todo. O esposo dela ia trabalhar de moto, o filho também ia trabalhar de ônibus e tal. O carro fica parado aqui, ela me emprestou, eu fiz esse trabalho. 1 semana e pouco mais ou menos com a EcoSport dela. E deu certo, entendeu? Não coube, claro, um monte de caixa assim como eu uso, mas coube essa caixa grande aqui, mais uma caixinha menor para precisasse transportar um gatinho, alguma coisa assim. Deu para trabalhar, entendeu? Então, para começar, usa o que tu tem. Tu tem um Gol, tu tem um Uno em casa. Um Uno é um carro excelente para começar isso. O Uno, tu rebate o banco, tu tem uma minivanzinha ali, entendeu? Começa com o que tu tem. Não te atire em investimentos grandes para depois, mais à frente, acabar vendo que, por exemplo, não era o que tu queria, ou era o que tu queria, mas não te dá o retorno necessário para te conseguir pagar aquela prestação alta daquele veículo e mais manter a tua casa, né? Manter a comida na mesa, manter as contas pagas, manter a manutenção do carro, que não é barato, manter um seguro, que não é barato. É importante ter um seguro. Como a gente teve agora, vocês viram no último vídeo aí, a gente teve o problema ali do carro, que até eu não comentei com vocês, eu vou comentar. Era o bulbo do óleo. Eu estava com muito medo de ser algo muito sério no carro, no motor, falta de pressão no veículo. E aí quem entende um pouco de motorização, né, um pouco de funcionamento de motor, sabe podia ser uma coisa muito pequenininha, ou podia ser uma coisa que ia me levar a uma retífica do motor. E era somente um bulbo do óleo, uma pecinha desse tamanho, que custou 50 reais. Era só isso. Ela dando defeito, passa o óleo por dentro dela, vai aos contatos ali e ela acende a luz do óleo no painel. Era só isso. Felizmente era só isso, né? Mas, voltando ao assunto ali do seguro, naquele momento não tinha como saber. E uma oficina de confiança é a minha oficina aqui na minha cidade. Eu tenho seguro, eu pago seguro, é meu direito. Entrar em contato com a seguradora, colocar o veículo num guincho e deslocar o veículo para minha oficina aqui de minha confiança. Para isso que eu pago seguro, entendeu? Se tu não tem nenhum veículo, não tem nada, tá? Marcos, me dá uma sugestão então de veículo para eu começar. Eu não tenho carro.
mas eu tenho aqui uma rescisão trabalhista, eu quero começar a trabalhar nesse ramo e tudo mais. Quais são os passos? Passo número 1, assiste o meu primeiro vídeo lá, de abertura da empresa, né? Fazer o teu registro como MEI, microempreendedor individual, tá tudo explicadinho lá. Posso fazer vídeos mais detalhados sobre esse tema também mais à frente, depende de vocês dizer, eu quero, faz um vídeo mais detalhado sobre isso, dá a sugestão aí que eu gravo, entendeu? Não tem problema. Qual carro tu me sugere? Eu não tenho carro. Eu tenho habilitação, eu sou habilitado e tal, mas hoje eu não tenho carro, eu quero começar nesse negócio. Primeiro ponto fundamental. Tu quer trabalhar como? Tu quer trabalhar na cidade? Tu quer trabalhar com transporte pet na cidade? Só levar o cachorrinho para banho, levar um doguinho para consulta veterinária, entendeu? Começa pelo veículo mais básico. O importante, ter o ar-condicionado. Por favor, isso é muito importante. Independente se na tua cidade é mais frio ou mais quente, vai ter dias no verão que vai ser quente. Tenha o ar-condicionado a oferecer para o teu cliente. Tenha o ar-condicionado a oferecer para os teus clientezinhos que vão ali atrás. Tá? Isso é fundamental. Até mesmo porque tem que ter muito cuidado com raças como Bulldog inglês, raças como Shih Tzu, Bulldog inglês, Bulldog francês. Tenha muito cuidado ao transportar esse tipo de pet no verão, com calor dentro de um carro. A chance deles terem um problema, de terem uma hipertermia, né, por causa do excesso do calor, virem até a falecer dentro do teu veículo, são grandes. Então, tenha um veículo climatizado, ok? A minha Townerzinha lá no começo ela não tinha ar-condicionado. O que eu fiz? Eu comprei um climatizador de ar. E comprei um inversor de tensão, que eu ligava ele na bateria do veículo, né? A bateria da Towner, ela é atrás, ela é bem na parte de trás ali. Ligava aquele fio ali, trazia ele até aqui ao meio dos bancos, e aqui eu tinha um inversor de tensão, porque na Towner as gaiolas, a caixa grande, ela era virada para cá. Eu não usava a entrada lá por trás, eu usava pela porta lateral. Então aqui eu colocava o climatizador e ele ficava sempre, eu acionava ele pelo inversor aqui do meu lado, e aqui ele ficava sempre mandando um arzinho fresquinho, com água, né? Sabe como é aquele climatizador, né? Tu coloca a água ali nele, e ele ficava sempre disparando aquele arzinho fresquinho direto para dentro da caixa. É uma alternativa para o veículo que não tem ar-condicionado. Não refresca a mesma coisa que um ar-condicionado, com certeza, mas dá um ar um pouco melhor, né? Dá aquela umidificação no ar, melhora um pouco. Então, gente, para resumir, qual carro tu indica, Marcos? Eu indico, como eu já falei, o carro que tu tem. Não tem carro, então pensa em veículos, de preferência veículos hatch, porque tu tem essa opção de rebater o banco e transformar ele numa minivan, né? Um veículo sedã não te dá essa possibilidade. Um veículo sedã, tu vai no máximo conseguir colocar uma capa no banco que vai transportar os pets em cima do banco. Importante, se tu não vai transportar em caixa de transporte, fica atento ao Código de Trânsito Brasileiro. Eles têm que ser presos a um cinto de segurança. Então compra a peiteirinha, transporta com segurança. Nada de bichinho aqui na frente, tá bom? Eu vejo às vezes pessoas transportando, né? Transportadores, né? Taxi dog, transportando aqui na frente. É bonitinho, na hora que tu tá parado, tá esperando a clínica abrir, tá com o teu passageirinho ali, bota ele aqui na frente, brinca com ele, te diverte. Eu faço isso também, entendeu? Dependendo do tamanho do pet e tudo mais, eu faço isso também. Mas durante o transporte não é legal, entendeu? Não é legal. O cinto de segurança ele vai preso aqui. Para o cachorro pular pro teu colo e fazer um desastre no trânsito é um passo. Então, leva lá atrás, entendeu? Leva na caixinha. Se não vai levar na caixinha, leva em cima do banco, mas preso, né, com cinto de segurança. De preferência com peiteira, não no pescoço, tá bom? No pescoço, uma freada, que tem que dar uma freada de emergência no trânsito. Trânsito é trânsito, né, gente? Uma freada de emergência que tem que dar, tu pode machucar o pescocinho dele, entendeu? Ele pode resbalar, pode avançar o banco e ficar preso pelo pescoço e machucar, né? Pode lesionar uma vértebra, alguma coisa assim, tá bom? Então, peiteirinha no banco de trás, ou se tu vai optar por um veículo, como eu falei, um veículo hatch, baixa o banco, tem toda a parte de trás ali. Agora, há pouco tempo mesmo, a gente teve essa situação aí com o carro, né? A seguradora me locou um Fiat Siena, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, eu acho. O Fiat Siena é um sedã, não serviria para eu trabalhar.
Depois eu segui mais alguns dias ainda com o veículo locado, enquanto a minha oficina não conseguia ter tempo de chegar no meu carro, né, para descobrir a solução, que era só o bulbo do óleo. Eu aluguei veículos, né, com a locadora, mesma que a seguradora havia alocado. Eu segui mais alguns dias com o veículo locado. Só que eu optei por trocar o veículo. Eu entreguei o sedã e peguei um veículo hatch. Peguei uma HB20 hatch. E aí o HB20 eu baixei o banco, consegui acondicionar ali caixinha de transporte e tal, tudo direitinho. Vou deixar uma fotinha aí para vocês aí mais ou menos como é que ficou, né? E consegui trabalhar, entendeu? Então, tendo um carrinho hatch, já consegue baixar e faz o teste. Faz o teste, experimenta, divulga o teu trabalho na cidade. Se tu vê, né, que tá tendo uma boa aceitação, que vai dar certo, né, também não desiste logo no começo. Se é isso que tu quer fazer, no começo pode parecer em alguns momentos que não vai dar certo, mas persiste, insiste. Se é o que tu quer fazer, insiste que em algum momento vai dar certo. Tá? Não deixa os pessimistas de plantão dizer, isso aí não vai dar certo, porque isso aí é bobagem, porque não sei o que. Deixa eles falando, deixa eles para lá. Se esse é o teu objetivo, se esse é o teu ideal, se tu quer trabalhar com isso, segue em frente. Não ouve os pessimistas de plantão. Também não ouve aquele que te diz que vai ser tudo uma maravilha, porque não vai ser. Todo começo é difícil. Eu estou em atividade, como eu já falei, já citei outras vezes, eu estou em atividade desde 2012. Né? São mais de 10 anos em atividade. E existem momentos que são mais parados, como agora, que eu estou sendo franco em dizer isso para vocês, que eu resolvi gravar esse vídeo porque o movimento está muito parado. Não tem o que eu gravar. Então, o começo é difícil, às vezes no meio do percurso é difícil, e tem que ter persistência. Tem que ter persistência e tem que seguir, ok? Eu acho que para quem não ia gravar nada, eu acho que eu já fiz um vídeo longo demais. E ainda vou ter que editar esse vídeo. Hoje eu estou gravando esse vídeo ontem. Eu estou gravando esse vídeo ontem, olha a viagem no tempo. Vocês estão assistindo ele hoje, provavelmente é sábado, e eu estou gravando ele na sexta-feira. Eu estou gravando ele ontem. Então ainda tenho que chegar em casa agora, eu tenho que editar esse vídeo, tenho que preparar ele, e provavelmente ele vai ao ar no sábado. Beleza? Quero agradecer quem teve a paciência de ouvir esse cara falador aqui, que fala mais do que os cotovelos. Mas a ideia é essa, como eu sempre falei para vocês, já no seu terceiro vídeo, dividindo um pouco da minha experiência com quem tem a intenção de trabalhar. Esse não é um vídeo de entretenimento, né, como os outros, né, que são os vídeos, que o último vídeo era o vídeo do transporte dos pets, tinha pet fofinho. Esse é um vídeo de bate-papo, é um vídeo versão longa e chata, como diria o Mivard Knipfer. Né? Então é um vídeo para quem tem intenção de trabalhar nesse segmento e quer ter um pouco, né, quer dividir um pouco, quer que eu divida um pouco, a minha experiência com vocês, né, o que deu certo, o que não deu certo, como é que foi. Então a escolha do veículo, resumindo, é uma coisa muito pessoal. Se tu tem grana para investir numa van de 90, de 100, de 120 mil reais, e tu acha que vai te dar o retorno suficiente para te pagar uma prestação, ou tu vai comprar à vista, vai firme, não deixa pessimista te dizer que não vai dar certo, entendeu? Vai firme, vai à luta, que vai dar certo. Se tu tiver vontade, se tiver determinação, né, isso vai dar muito certo. Se tu tem pouca grana para investir, tu consegue comprar ali um carrinho ali 1.0, mas tem um ar-condicionado ali, beleza, vai nessa, investe. Marcos, eu tenho um carro aqui que é o meu carrinho aqui do meu dia a dia, é um Uninho que eu tenho aqui, será que dá certo? Dá certo. Faz com carinho, faz com dedicação, te dedica ao que tu vai fazer, faz com profissionalismo, não faz uma coisa amadora. Né? Procura profissionalizar, faz um uniformezinho para se apresentar melhor para o teu cliente. Às vezes tu tem que entrar num condomínio que é um pessoal com poder aquisitivo mais alto, já chega mais apresentável, né? Chega uniformizado, é outra coisa. Mas se é o teu objetivo, segue em frente que vai dar certo. Se tu tiver determinação, se tu não desistir no meio do caminho, vai dar certo, ok? Esse vídeo então vai ficando por aqui. Muito obrigado a quem teve a paciência de me aturar por mais esses minutos, que eu não sei quantos minutos vão dar. Eu pretendo não deixar o vídeo muito longo, mas é mais um vídeo então, o terceiro vídeo da série Como Montar um Taxi Dog. Agora nesse, a escolha do veículo. Beleza? Encontro vocês aqui então na próxima semana, provavelmente na sexta-feira, às 20 horas, que é
o dia programado, né, para colocar os vídeos. Às vezes pode atrasar um pouquinho ou não, mas a ideia é, como eu falei, não deixar essa lacuna, não deixar uma semana inteira sem vídeo, estar sempre apresentando aqui alguma coisa para vocês. Ok? Então, muito obrigado, até a próxima semana. Valeu!